boa tarde a todas e a todos. Foi com muito gosto que aceitei este convite do Alfredo Caldeira. Eu direi que para mim é sempre difícil recusar convites do Alfredo Caldeira, por várias razões. Bom, primeiro, uma das primeiras tarefas que eu tive depois de me licenciar foi no arquivo Mário Soares. O Dr. Alfredo Caldeira era o meu supervisor, digamos assim. Foi ele que me orientou nesse... Aquilo não era bem um estágio, era um período... Estava ali a fazer um trabalho de ajuda na inventariação dos materiais do arquivo e pronto, e aprendi imenso nesse curto período. Foi realmente gratificante e, além do mais, eu estou muito grato como investigador e como professor pelo trabalho que o Alfredo Caldeira realizou. É uma dádiva enorme à investigação histórica, todo aquele número de acervos que foi possível agregar na Fundação Mário Soares e agora a Fundação também Maria Barroso. Eu perco de vista o número de teses de mestrado ou doutoramento que recorrem, que citam aqueles acervos. Aliás, há teses que não se fariam sem aqueles acervos, porque há imensas dificuldades em alguns problemas, em algumas questões, em ir mais longe em termos de investigação arquivística, sobretudo quando envolvem realmente também estes fenómenos do ativismo anticolonial. Falo em alguns dos países que ganharam a independência entre 73 e 75. Portanto, eu sempre que posso faço esta homenagem ao trabalho do Alfredo Caldeira, que foi realmente excepcional. E também queria puxar isto mais agora para os meus interesses de investigação imediatos. Já irei aí. Vou começar um bocadinho também por recuperar a figura do Mário Soares e explico já porquê. Eu, em 2020, tive um convite para participar num projeto de investigação da Universidade de Sevilha. Procurava avançar um bocadinho mais na abordagem comparativa dos processos de transição política em Portugal e em Espanha em meados dos anos 70, não é? E queriam também alguém que pudesse explorar ângulos comparativos entre Portugal e Espanha no tocante a essa questão. E eu tive que pensar um bocadinho na primeira comunicação que apresentei a um dos colóquios do projeto e ocorreu-me explorar a questão da reação muito viva, muito ressentida à descolonização através de uma série de figuras, de uma série de publicações. E lembro-me de ter mencionado o quão impressionado fiquei, quando da morte do Mário Soares, em 2017, pela virulência que este assunto ainda adquiriu na evocação da figura de Mário Soares. Se fôssemos às janelas de comentário de jornais ou às páginas de Facebook deste período, encontramos muito do tema da descolonização formulado em termos extremamente ressentidos e zangados. Portanto, sobreviventes do período ou pessoas do seu âmbito familiar mantêm viva uma memória muito hostil à descolonização. E, portanto, foi um bocadinho este o filão que eu comecei a explorar. Até me dei conta de coisas como a recorrência de calúnias que foram dirigidas contra o Mário Soares. Por exemplo, há uma que é muito famosa, que deu capa de um jornal, não sei se era, já não lembro se era semanário, o que era semanário? A Rua, ligado ao Manuel Múrias, se não estou em erro, em que era imputada esta frase ao Mário Soares: os colonos havia que entregá-los aos tubarões, dar a comê-los aos tubarões. A frase fez a manchete da Rua, que obviamente o Mário Soares nunca tinha proferido, não é? Essa frase continua a circular nas redes sociais até hoje. E ainda não há muito tempo, aquele programa
de Verificação de Factos da SIC, o Polígrafo, fez um apontamento sobre isso. Em 2023, continuavam a haver pessoas a reportar-se a essa frase de Mário Soares como tendo sido verdadeira, não é? E, portanto, quer dizer, eu já tinha um bocadinho aquela ideia de que, de certa forma, em relação aos 3Ds do 25 de Abril, a descolonização era um bocadinho o patinho feio. Era o tema relativamente ao qual subsistiam mais desacordos, mais controvérsias. E isto é perfeitamente aferível a partir dos sucessivos estudos de opinião que foram sendo realizados desde 1978 até ao último que foi publicado há poucos meses atrás pela Universidade Católica e pela Comissão do 25 de Abril. As perguntas que eram feitas às pessoas relativamente a este tema foram variando, mas elas, de alguma maneira, conduzem todas a esta resposta, que é esta avaliação, que é a seguinte: ninguém verdadeiramente achava que haveria possibilidade de continuar a guerra colonial. Foi bom que ela tivesse acabado, mas a descolonização não tinha sido bem conduzida. E depois aqui há várias nuances. As independências deveriam ter sido dadas, sim, mas com a salvaguarda dos direitos dos portugueses que lá estavam, etc, etc. Portanto, há aqui toda uma série de nuances que matiza a apreciação que as pessoas fazem em relação ao fim da guerra e ao fenómeno das independências e da descolonização. E a última sondagem, que apesar de tudo revela uma opinião talvez mais reconciliada dos portugueses, segundo a amostra, não é? Com o fenómeno da descolonização no seu todo, não deixa ainda de ter alguns ecos deste tipo de insatisfação. Portanto, nos últimos anos, através de vários projetos, digamos assim, já vos falarei mais em concreto daquele que me está a ocupar, tenho estado a coligir muita informação sobre, a partir da imprensa da época, da literatura polémica da época. É pena até eu não trazer aqui um PowerPoint que tenho usado em algumas apresentações com capas de livros desse período, que as pessoas aqui com mais memória lembram-se certamente de ver nas livrarias muita dessa literatura. O livro negro da descolonização, o livro negro do 25 de Abril, acusamos a descolonização, o pavoroso caso de Timor, capas gráficas, não é? Relativamente a todos estes temas. E, enfim, encontram-se aí nos alfarrabistas, mas eu diria de qualquer maneira que hoje em dia já não temos muito esse tipo de abordagens, esse tipo de polémicas editoriais, mas ainda há qualquer coisa deste tipo de olhar que subsiste em alguma historiografia, não é? Minoritária, mas não completamente irrelevante, e uma historiografia que tem algum eco também e algumas vendas. Não vale a pena estar aqui a nomear alguns dos autores, mas é uma historiografia feita de acordo com algumas regras, com alguns protocolos. Alguma dessa historiografia até vem de teses de doutoramento, portanto são obras que têm que ser levadas a sério, têm respaldo arquivístico, etc., mas tem ali qualquer coisa de amargo, de acusador também em relação à descolonização e a alguns dos protagonistas da descolonização, não é? Enfim, eu creio que as causas deste ressentimento não são muito difíceis de adivinhar quais são. Enfim, nós tivemos um êxodo tremendo de pessoas de Angola e de Moçambique que chegaram em condições dramáticas em Portugal e que estavam zangadas com aquilo que lhes tinha acontecido, não é? E que tinham uma visão, porventura também muito idealizada, da situação colonial. Muitas delas também beneficiavam dessa situação colonial e, portanto, nunca se conformaram verdadeiramente com o desfecho das suas vidas naqueles termos. É bom nunca esquecermos que a opinião portuguesa neste período
o regime político que prevaleceu em Portugal até 74, onde funcionava a censura e a manipulação política e ideológica que todos nós conhecemos. Não vale a pena ir muito por aí. Depois, o próprio fenómeno da descolonização foi um fenómeno violento, foi um fenómeno caótico, pontuado, de facto, por episódios que causaram grande impressão na opinião portuguesa nesta altura. E eu, agora que estou a ocupar com mais atenção do caso de Timor em finais de 75, estive a ver muitas primeiras páginas desse período e durante longas semanas, durante o verão quente de 75, as capas dos jornais eram as vicissitudes políticas domésticas, a luta pelo poder, Angola e Timor, com títulos muito impressivos: crianças e bebés mortas em Timor, cadáveres na rua, amontoam-se, quer dizer, uma imagem extremamente dramática do que se passava na ilha naquela altura. Depois também esta literatura polémica da descolonização estava muito, de facto, muito orientada para vilipendiar determinadas pessoas. De facto, Mário Soares, Almeida Santos, Melo Antunes foram pessoas que, de facto, praticamente até ao fim da vida tiveram de arcar com esse tipo de acusações, insinuações, calúnias, em muitos casos. Creio que também vocês conhecerão muito bem essas situações. As acusações eram de toda a espécie de inconsciência, irresponsabilidade, em alguns casos até de venalidade. O Dr. Mário Soares foi acusado de ter contas na Suíça onde depositava o dinheiro recebido pelas contrapartidas, pelas cedências que tinha feito nas negociações da descolonização. Ou então, enfim, eram pessoas que estavam, digamos, em cumplicidade com a União Soviética e que tinham feito a entrega dos territórios. Este é um ponto que também é muito referido. Não houve verdadeiramente uma descolonização. Houve uma entrega dos territórios aos movimentos independentistas armados. Era esta a linha de ataque, digamos assim, deste género de polémica. Lá está, ultimamente surgiu também uma oportunidade de ter, no âmbito de algumas linhas de apoio da Comissão do 25 de Abril à investigação sobre este período, de, digamos, ampliar a lente sobre o caso de Timor, sobre como é que foi percebida e analisada também a conduta dos militares portugueses em Timor, e é também um caso, digamos, muito poderoso, digamos assim, na exponenciação de toda esta polémica relativa ao fim do Império. Este projeto de investigação em que eu e outros colegas estamos envolvidos visa lidar com um relatório que foi encomendado pelo general Yanes em 1976 aos acontecimentos de Timor. Não sei se isto faz despertar qualquer coisa na vossa memória. Foi uma comissão de averiguações muito exaustiva, que ouviu mais de 80 pessoas. Foi conduzida por um homem chamado Francisco Riscado, Brigadeiro Francisco Riscado, e produziu um relatório, eu diria que é um relatório muito sóbrio em vários aspectos, paralelo ao do governador Mário Lemos Pires, e esses relatórios foram mantidos confidenciais durante vários anos. Temos aqui uma pessoa, não sei se mais do que uma, talvez, corrigir-me-ão depois, que fazia parte do Conselho da Revolução, e este assunto foi discutido no Conselho da Revolução. Se era oportuno libertar, desclassificar um relatório destes no contexto tão sensível e tão polémico daquela altura, e considerou-se que a maioria das pessoas consideraram que não, que haveria que aguardar. Mas em 1981, também, provavelmente isto dirá qualquer coisa a alguns dos intervenientes, há
há um programa da RTP, da rubrica Grande Reportagem, que é um programa bombástico, digamos assim, em vários aspectos, sobre os militares portugueses em Timor, em 1981, com acusações também muito sérias, muito graves, relativamente a uma série de pessoas que ou não foram ouvidas, ou não quiseram prestar um depoimento aos jornalistas, e aquilo também deu origem a uma comissão parlamentar de inquérito, e no fundo acabou por depois precipitar a desclassificação desses relatórios, que de alguma maneira, creio eu, serenaram um bocado o ambiente relativo à descolonização. Foi o próprio governo também do Francisco Pinto Balsemão e Freitas do Amaral AD que pressionou também pela desclassificação dos relatórios. O Partido Socialista foi muito veemente a exigir a desclassificação dos relatórios, e há um título do Expresso que é revelador, que é A Montanha Pariu um Rato. Afinal, tanta especulação sobre Timor, sobre a conduta dos militares de Timor, e afinal o que se verifica é que eles tentaram fazer o melhor possível dentro de circunstâncias dificílimas. Era uma das conclusões da leitura que o jornalista fez do relatório. Mas será que isto resolveu completamente também as reservas de parte da opinião pública relativamente à descolonização, ou até ao caso de Timor em particular? Tenho algumas dúvidas a esse respeito. Outro aspecto que também me chamou a atenção neste tipo de revisão que tenho feito dessa literatura e dessa imprensa é o facto de haver personalidades políticas que não são da área da direita se terem também posicionado ao longo do tempo de maneira extremamente crítica face à descolonização. O caso talvez mais célebre provocou uma enorme celeuma, ele do António José Saraiva, que em 1979 publica um artigo violentíssimo no Diário Notícias, 5 anos depois do 25 de Abril, sobre a descolonização. Fez publicar rios de tinta em resposta, e mais tarde vão surgindo outras figuras, também um bocadinho pessoas, digamos que diríamos, insuspeitas e que são muito veementes nas críticas que fazem. O Francisco Sousa Tavares, no caso de Timor, é um dos mais violentos críticos da conduta dos militares portugueses em Timor. Ele foi durante muitos anos diretor da Capital e depois reuniu mais tarde esses textos num livro. Eu estive a revê-los recentemente e fiquei impressionado com a maneira como, alguns anos depois, ele continuava a repetir uma série de versões acerca do que se tinha passado em Timor, que já eram, acho eu, muito pouco credíveis. E depois até uma figura como o António Barreto, que também que protagoniza um episódio que me deixou bastante surpreendido há uns anos atrás, em que há um livro sobre Angola, sobre a descolonização de Angola, que publica uma alegada carta do almirante Rosa Coutinho para o presidente Agostinho Neto, em que eles aludem a um plano escabroso também para prejudicar os colonos, etc. É uma coisa assim mesmo, em tons bastante escabrosos, e que é um documento falso, apócrifo, que foi denunciado na época como tal, e que o António Barreto, ou por esquecimento, deu outra vez aquilo como certo. A pessoa que tinha publicado o livro não era historiador, era uma pessoa que não tinha treino histórico e, obviamente, não sabia fazer a chamada crítica de fontes. E aquilo não é preciso, digamos assim, fazer um exame pericial ao documento para ver que aquilo é falso. Aquilo não faz sentido. Ninguém ia... Se eles tivessem aquele plano e aquela combinação, não a iam pôr no papel naqueles termos, obviamente. Quer dizer, seria absolutamente absurdo. Isso já nos faria desconfiar bastante daquilo. O António Barreto teve de se retratar
uma ou duas semanas depois no público por ter... Mas não deixa de ser revelador que uma pessoa com a cultura e a inteligência do António Barreto tenha ido atrás disto. Quer dizer, isto, de facto, há aqui qualquer coisa que não foi resolvida, não é? Bom, seja como for, eu também tinha mencionado ao Alfredo Caldeira que gostaria de trazer um bocadinho esta sondagem recente da Universidade Católica para a Comissão do 25 de Abril sobre a descolonização e sobre as independências. Ela está disponível no site da Comissão, podem fazer o download. Também são 3 sondagens, uma feita com inquiridos em Lisboa, outra em Angola e outra em Cabo Verde. Não sou um especialista em sondagens, não consigo avaliar enfim, a margem de confiança deste tipo de sondagens, porque ela foi feita em 2 locais, Angola e Lisboa, com telemóveis. O que, enfim, nos coloca aqui algumas questões. Embora hoje em dia, digamos, as faixas etárias que usam os telemóveis já são todas. Há uns anos atrás era um dispositivo muito mais confinado a pessoas jovens e, portanto, deixava de fora uma parte significativa da opinião pública, da população. Hoje já não tanto. Mas não nos permite perceber exatamente onde é que as pessoas estão. Portanto, eles não controlam muito a proveniência geográfica dos inquiridos relativamente a um território como Portugal e Angola. No caso de Cabo Verde foi diferente. Eles fizeram sondagens nas várias ilhas e foram perguntas presenciais, não é? Portanto, em princípio é uma sondagem um pouco mais fiável. Como eu disse há pouco, é uma sondagem que revela, lá está, uma maior conciliação dos inquiridos aqui em Portugal relativamente à descolonização. Lá está, com aquelas ressalvas que eu mencionei há pouco, ainda várias pessoas com uma apreciação um bocadinho severa relativamente à condução política do processo, mas de uma maneira geral bastante identificadas com a necessidade de alguma forma, enfim, pôr termo ao problema colonial que, no fundo, está na origem do 25 de Abril. Outra coisa que também é interessante é que há as perguntas permitem perceber que as pessoas fazem uma hierarquia de responsabilidades no tocante também ao desfecho da descolonização. São capazes de perceber que se aquilo em alguns aspectos não correu exatamente muito bem, a responsabilidade primordial é da ditadura que levou as coisas a um determinado desfecho, não é? Depois também os inquiridos sabem distinguir as consequências positivas ou sabem associar as consequências positivas do fim do Império ao nosso trajeto de europeização, de democratização, evidenciam opiniões positivas relativamente à CPLP e às relações pós-coloniais com os seus Estados, valorizam as consequências culturais da descolonização, no sentido de somos agora uma sociedade mais multicultural, com um maior pluralismo. Isso, aparentemente, é valorizado pelos inquiridos, embora isto também contraste com as reações que estamos agora a ter ao crescimento da imigração em Portugal, mas falaremos disto se o caso, se houver oportunidade. Há também uma sensibilidade dos inquiridos relativamente, digamos, a uma agenda, podíamos designar como pós-colonial, ou seja, as pessoas mostram receptividade à ideia, por exemplo, de se fazerem devoluções de artefactos ou de obras de arte das antigas colónias que se encontrem em instituições portuguesas.
Também não são contrárias à ideia de uma reparação simbólica, através de pedidos de desculpa pelas piores violências cometidas e injustiças cometidas durante o período colonial, e também acham que é positivo que haja uma revisão, agora isto são palavras minhas, de alguma mitologia histórica relativamente ao colonialismo português ou a todo o período da expansão. Portanto, toda esta reivindicação de reapreciar a nossa história em função dos avanços da investigação e da nossa sensibilidade a uma série de questões é também bem acolhida pelas pessoas ouvidas nesta sondagem. Enfim, não vou agora pronunciar muito sobre os dados das sondagens em Cabo Verde, em nuances relativamente a outras perguntas que lhes são dirigidas. Posto isto, também gostaria de eventualmente introduzir este ponto como possível tópico de discussão, se o entenderem. Nós estamos a assinalar os 50 anos de independência, mas o clima não é muito bom quando fazemos um balanço às independências. Se olharmos para a condição de muitos dos países que alcançaram a independência há 50 anos, sentimos-nos desanimados. A posição da maior parte deles nos rankings do desenvolvimento humano das Nações Unidas são posições extremamente desapontadoras, para usar uma palavra, digamos, moderada. Com a honrosa exceção de Cabo Verde, não é? Em termos de sua também posição em rankings de outra ordem, no tocante à qualidade da democracia ou à situação dos direitos humanos, nem vale a pena falar, acho eu. Se nós levarmos em conta o que é que foi o noticiário de Moçambique, da Guiné e de Angola nos últimos meses, é uma situação extremamente desapontadora, para usar outra vez um termo moderado, não é? E portanto eu diria o seguinte: em 1974, ou até um pouco antes, os movimentos de libertação anticolonial ganharam estrategicamente a guerra. Quer dizer, conseguiram alcançar o grande feito de uma guerrilha, desestabilizar o adversário, minar a vontade de lutar do adversário, mais do que vencê-lo no campo de batalha, embora na Guiné as coisas estivessem muito, muito difíceis para os portugueses, nesse campo em particular, mas é no fundo uma espécie de implosão das Forças Armadas por dentro. A maioria das Forças Armadas chegou à conclusão, os seus oficiais, que a guerra estrategicamente estava perdida. Mas eu diria que esses movimentos não souberam depois ganhar a paz. Não souberam construir sociedades à altura de sistemas políticos, das expectativas criadas. Muitas pessoas tinham criado. Depois também podemos discutir porque é que isto aconteceu, se foi um problema de agência, de erros, se foi o legado pesado do colonialismo, se foram os fatores internacionais. Se calhar foi um pouco uma mistura de tudo. Mas a verdade é que passaram já 50 anos e esperaríamos, eventualmente, que as coisas estivessem um pouco mais animadoras. E temos o exemplo de Cabo Verde, como sempre um exemplo encorajador relativamente também aos efeitos de ações, de escolhas políticas concretas. Não é? Cabo Verde também se depara com enormes adversidades estruturais e um legado colonial que também não era leve, não é? E mesmo assim conseguiu construir uma sociedade que, em muitos aspectos, é a inveja de vários países vizinhos e do continente africano.
Portugal, pelo contrário, não é? Portanto, nós averbámos, digamos, uma derrota estratégica, mas ganhámos a paz. De facto, fomos os grandes beneficiários do fim do colonialismo. A nossa democracia não é perfeita, pois claro que não é. Mas olhando para o panorama europeu, as coisas estão muito melhores nesse aspecto. E relativamente aos nossos indicadores de progresso, de bem-estar, também não vale a pena elaborar muito acerca disso. Todos nós temos a memória suficiente para perceber o caminho que percorremos. Portanto, há aqui, digamos, uma espécie de ambivalência na maneira como acho que podemos olhar para estes 50 anos, não é? E pronto, acho que ficarei por aqui e agora estou à vossa disposição para as perguntas que me queiram fazer, informações que me queiram dar também sobre este período, sobre estas controvérsias. Gostaria muito de ter o vosso feedback.